Olá, olá, bem-vindos ao iPods Pods, é só crer, o podcast dos inquiridores, dos que questionam, daqueles que ousam sentir, escutar e seguir a sua intuição. Sou a Ana Rita Bandeira de Melo e descobri no podcast o canal ideal para dar voz à minha voz e à voz dos meus convidados. Neste episódio, trago-vos a conversa que tive com a Célia Bento. A Célia é uma mulher apaixonada pela vida. Já foi professora de matemática, gestora de cliente de microcrédito. Descobriu a PNL, o coaching e com eles a mulher sábia que age a partir do coração. Bora lá dar as boas-vindas à Célia. Bem-vinda, Célia. Obrigada, Ana. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para participar nesta tua iniciativa que já é longa e desejo poder contribuir da melhor forma com as minhas pequenas sabedorias. Claro que contribuis com... Eu acho que cada um de nós, ao trazer a sua própria sabedoria de uma forma muito natural, traz a sua parte única aos outros e é assim que nós todos crescemos, sabes? Eu acho que é muito isso. Olha, o que é que te encanta no dia-a-dia? O que é que te faz levantar da cama? Olha, eu sou uma pessoa que gosta de ser apaixonada pela vida. Acho que a vida é um mistério que todos os dias vamos desvendar mais um bocadinho. Se não for na rua, se estivermos atentos, pelo menos dentro de nós próprios, vamos sempre desvendar mais uma pequena maravilha que desconhecíamos até aí. Daí que a minha grande paixão no dia a dia são sempre as pessoas. É a forma como um sorriso pode fazer a diferença, como um cumprimento, como o deixar passar alguém na fila de trânsito, como N pequenos gestos que nós podemos fazer no dia a dia e ter um contributo significativo no outro e para nós próprios, porque acho que cada gesto magnânimo nós conseguimos ficar mais ricos também. Acho que é isto. É na partilha que eu às vezes estou a dar uma aula ou estou a dizer qualquer coisa e eu acho que nós que estamos a orientar ganhamos tanto ou mais do que as pessoas que nos estão a ouvir. Não sei, de repente trazem coisas novas perspectivas e quando chega ao final parece que nós até recebemos mais do que aquilo que demos, às vezes. Porque isto acaba por ser sempre um fluxo contínuo de dar e receber. Só que muitas vezes nós estamos muito mais focados naquilo que recebemos ou, ainda pior, naquilo que nos falta. Em vez de ser naquilo que temos, é naquilo que nos falta. E então perde-se um bocadinho esta noção de fluxo e que eu costumo dizer, e às vezes até digo muito aos meus filhos, e mais à minha pequenina que está sempre a pedir coisas, e eu digo-lhe, olha, se nós só inspirássemos, experimenta só inspirar, nós só inspirássemos morríamos. E só expirássemos também, portanto, nós não podemos estar sempre só a receber oxigênio ou só libertar dióxido de carbono. Portanto, a respiração é um bom exemplo de que nós estamos cá para um fluxo de dar e receber, porque também na respiração nós estamos sempre a receber e a dar, a receber e a dar. Portanto, é o nosso contributo. É verdade. Não há como fugir a isso. Olha, nessa parte que te encanta do ser humano e como passaste por gestora de cliente de microcrédito, como é que foi lidar com esse cliente tão específico? O que é que tu usaste para lidar com esse cliente?
Sim, uma das minhas grandes ferramentas para lidar com esse cliente tão específico foi muito todo o meu percurso que eu fiz no coaching, na PNL, porque eu comecei o meu percurso no coaching em 2011 e comecei como cliente de microcrédito em 2014. Já existiam ali 3 anos em que eu tinha estado a contactar muito com estas poderosas ferramentas de trabalharmos em nós próprios e estarmos atentos ao outro e também podermos de alguma forma fazer a diferença na vida do outro. O microcrédito aparece-nos um cliente muito específico porque muitas vezes são pessoas que estão com a sua vida um bocadinho desarrumada, digamos assim. Então, está desarrumada em algumas das suas áreas, não é? E que quando a área financeira, a área do emprego está desarrumada, acaba muitas vezes por ter um impacto direto também nas outras, não é? Ou indireto nas outras. E estes clientes são pessoas desempregadas normalmente e que chegam para um pequeno crédito para impulsionarem um negócio e tornarem-se trabalhadores por conta própria. É claro que aqui tem que haver um acompanhamento muito grande, quer em termos de projeto, quer em termos de gestão, quer em termos de depois, porque são pessoas que vêm de uma dificuldade financeira grande e depois de repente sentem ali uma lufada de ar fresco e então têm que ser encaminhados também para que o dinheiro seja bem gerido e aplicado no negócio e depois fazer prosperar o negócio. Mas é muito enriquecedor contribuir quer para que essa área da vida fique mais fortalecida, quer para o próprio ser humano que com essa área da vida restabelecida fica mais estruturado, digamos assim. Sim, pode ficar mais estruturado e no fundo, o impacto que essa área tem nas outras áreas da vida, não é? Acaba por a pessoa sentir-se num todo muito mais equilibrado, muito mais feliz e realmente a nível familiar, a nível pessoal, acaba por ter um impacto enorme, penso eu, não é? Sim, e foi um período muito, muito enriquecedor da minha vida, porque senti de facto que fazia a diferença e que contribuía de alguma forma para um todo maior que não o meu pequeno núcleo, não é? Porque normalmente nós vamos trabalhar, recebemos o nosso ordenado, mas estamos muito focados no nosso núcleo, não é? No nosso núcleo familiar, na nossa vidinha, nos nossos pequenos problemas, que comparados com o mundo são de facto pequenos problemas. E o microcrédito é uma filosofia que vem do indiano Mohamed Yunus, não é? Que dava aulas de economia numa universidade e que vivia bem quando a miséria convivia com ele na rua, não é? Ele da janela conseguia ver a miséria na rua e então ele decidiu sair da sala de aulas, onde ele apregoava teorias de economia espetaculares, mas que depois ali ao lado nada disso passava. E então com uma pequena quantia começou a fazer pequenos empréstimos em que fez muita diferença na vida de muitas das mulheres, que eram principalmente mulheres que estavam na rua a trabalhar e estavam sujeitas a agiotas que lhe vendiam a matéria-prima muito cara para elas fazerem pequenas peças de artesanato e que depois também lhe ficavam com o produto final. Portanto, no fim de todo o trabalho e daquilo tudo, elas ficavam com muito pouco. E com uma pequena quantia que ele emprestava, fazia toda a diferença e elas conseguiram construir o seu negócio. E também ele verificou que as pessoas ficavam tão reconhecidas que eram excelentes cumpridoras
do crédito, portanto elas devolviam tudo aquilo que lhes tinha sido emprestado. Portanto, aí no fundo um risco no empréstimo muito menor do que às vezes outros empréstimos de quantias super avultadas, não é? Sim, o risco menor, se bem que no Ocidente nós já somos seres humanos um bocadinho às vezes, mas se calhar a vida não foi fácil e depois às vezes queremos coisas, queremos demasiadas coisas, às vezes até para aquilo que podemos eventualmente desejar em cada momento. Pois, e no fundo é complicado quando algo surge em determinada cultura, como essa que nasceu ali na Índia, não é? Vir depois aplicar os mesmos princípios numa outra cultura, numa outra realidade, numa outra forma do ser humano estar, acaba por ter que haver alguma adaptação, não é? Sim, não é assim tão linear, não é? Porque não é assim tão linear. E então há, de facto, pessoas que com pequenas quantias prosperam. Tenho exemplos até de empresas que às vezes que eu estive envolvida no seu microcrédito e que já as vi na televisão a apresentarem os seus produtos de artesanato, etc, etc. E é muito gratificante, outras que nem por isso, não é? Não posso aqui contar que Claro, todas tiveram um final não feliz, vamos entrar porque aí. não é o que de facto depois na prática acontece. Não é de todo para entrar por aí. Olha, então diz-me lá, como é que o coaching e a PNL entraram aí na tua vida? Foi assim por obra, um dia deu-te, ou houve aí alguma coisa que te fez ir à procura? Foi mais ou menos. É assim, eu venho de uma geração que foi muito treinada para trabalhar só uma parte, a mente, não é? E desligarmos um bocadinho a mente do resto do corpo. Eu sempre fui muito ligada à lógica matemática, à parte mais, à parte dos números, e de repente algo não estava bem comigo. Eu sentia que tinha que fazer algo. E então houve um belo dia em 2011, em janeiro de 2011, que eu resolvi ir fazer o meu mapa astral. Não, eu tenho que descobrir aqui qualquer coisa mais sobre mim. E assim foi. Fiz o meu mapa astral e a dada altura o astrólogo diz-me, olha, eu de facto não a vejo nada como bancária, eu vejo-a muito mais nas áreas de coaching, de PNL, desconhecia completamente. Então chego a casa, cheia de curiosidade, e vou logo pesquisar coaching. Ai, aquilo disse-me tanto, eu quando li aquilo eu fiquei encantada. E então, em abril, fui passar a Páscoa à Alemanha a fazer um curso de 3 semanas de coaching na Floresta Negra, um curso intensivo. Foi duro, porque Imagino, foi uma sim. mudança grande de paradigma. Uhum. Depois, em 2012, já estava a inscrever-me no primeiro nível de PNL, depois fiz panorama social, depois fiz o Master de PNL, depois o Trainer e fui caminhando, mas o maior e mais gratificante caminho é aquele que nós fazemos todos os dias, a ligar cada vez mais todo o corpo com a mente, não é? Porque embora o cérebro possa ser um computador maravilhoso, ele não é a peça mais importante, todas são importantes, e estarmos atentos às nossas emoções, a ligar as nossas emoções com o corpo e com o cérebro, eu acho que é fundamental. E diria também com a nossa energia, não é? Sim. Isso acaba por ter efeito direto a nível da nossa energia. Sim.
E é muito fácil às vezes ver, porque se estamos com tristeza sentimos-nos mais pesados, quando estamos alegres sentimos muito leves, Mais leves. motivados para fazer as coisas, não é? Por isso tem a ver com todo este... No fundo, as emoções também e os pensamentos acabam por ajudar a libertar todas as endorfinas que no cérebro nos preenche, seja de serotonina, dopaminas, e que nos movimentam e que nos põem à tona da água e nos elevam, ou então vêm as outras que nos puxam um pouco mais para baixo. E que essas também são muito importantes, embora nós, quando estamos, eu costumo dizer que quando nós estamos no cimo da onda, não é? Ninguém se queixa, está tudo alegre, feliz, cheio de energia, mas muitas vezes é no baixo da onda, na parte baixa da onda, que nós mergulhamos em nós próprios e que nós encontramos respostas para muitas coisas que quando nós estamos na parte de cima da onda, a surfar a onda, nós nem temos hipótese de observar, porque tudo são luzinhas a pescar, não é? Nós estamos tão bem, a nossa energia está tão elevada que nós nem temos, nem queremos perder tempo, entre aspas, a observar outro tipo de situações. E o coaching e a PNL, o que é que elas me fizeram? Fizeram muito algo que é muito importante e que nós devemos trabalhar todos os dias, que é observar-nos. E observar não é só o que se passa neste momento, mas o que se passa neste momento ligado com todas as nossas crenças, os nossos valores, a nossa história de vida, ver que tipo de mochila é que vimos a carregar, se a mochila que nós vimos a carregar é muito pesada e tem muitas pedras, e essas pedras até nem são nossas, foram-nos passadas por alguém, e ao mesmo tempo ir-nos libertando também para ficarmos mais leves a cada vez e que a parte baixa da onda não seja um mergulho emocional negativo, mas um mergulho emocional que nos leve a encontrar uma verdade, que até pode ser uma verdade que nós depois possamos passar ao mundo, ou espalhar ao mundo, ou passar a quem nos está mais próximo. Portanto, esse mergulho na parte baixa da onda não tem que ser obrigatoriamente negativo, não é? Ou nós estarmos numa emoção negativa. Pode ser um processo de encontrar sabedorias que estavam escondidas. Aliás, tu acabaste de falar que a tua ida ao astrólogo veio exatamente de um momento em que estavas na parte baixa da onda. A minha transformação e também começou quando estava na parte baixa da onda. Portanto, é quando nós estamos nessa parte baixa da onda que nós temos que ir à procura de soluções. Eu não quero estar aqui, eu estou aqui, mas o que é que isto me traz? O que é que eu posso fazer para sair? E nessa altura, quando nós damos esse passo, olha, vou fazer isto, parece que há uma janela que começa por ser uma janela que se abre e depois há um mundo inteiro, não é? Porque contigo foi a PNL e foi o coaching, comigo foi, no fundo, descobrir-me a mim e depois toda a parte energética, que é um mundo. Qualquer uma delas é um mundo e abre-nos o nosso coração a coisas diferentes, a nossa mente, as nossas emoções, a outras coisas, não é? Porque a diferença que faz a diferença é que muitas vezes não é? Dizem-nos quando, acho que está na consciência coletiva, não é? Que todos nós temos que fazer 3 coisas na vida, não é? Que é plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. Aí eu acho que fazer um filho, se a fisiologia tiver tudo certo, é das coisas mais fáceis. Escrever um livro, também basta ter papel e caneta, não é? Eu posso escrevê-lo, não preciso do editar. Para escrever, Sim, é só ter papel e caneta. Plantar a árvore, se eu falar de uma árvore física, não é? De plantar efetivamente uma árvore, eu
só preciso ou de ter a planta, a terra e a água, ou uma semente, a terra e a água, não é? E a terra, existe por aí imensa terra. A questão aqui é que eu acho que a árvore é a parte mais difícil de concretizar, porque eu acho que esta árvore que nós temos que plantar é uma árvore, digamos que a árvore do propósito. Ou seja, é uma árvore em que nas nossas raízes nós temos de facto toda a nossa história de vida, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas competências, as nossas sabedorias que vieram connosco, mas depois nós vamos crescendo pelo caule da árvore, mas depois os ramos, as flores e os frutos são o nosso propósito, é aquilo que nós temos que, estamos cá para algo e para levar essas ramificações ao mundo e depois adoçar com frutos e embelezar com as folhas que também nos dão oxigênio, percebes? E dão oxigênio a todos, independentemente do que, do que possamos fazer. Portanto, esta é que eu acho que é mais difícil e que muitas vezes nós contrariamos, ou até nem sabemos, onde é que é o lugar certo para nós estarmos. E esta árvore do propósito acho que é aquela que todos nós devemos buscar plantar. Aliás, eu acho que grande parte deste movimento que nós vemos no ser humano de estar nervoso, de estar ansioso, de estar muito estressado, sempre a fazer coisas, é uma busca desse propósito, muitas vezes sem se ouvir. Inconsciente, sim. É uma busca incessante de algo que não se sabe muito bem o quê e então continua-se a procurar, mas o quê? Portanto, tu precisas de parar, de observar e de observar não só internamente, mas observar os sinais exteriores e seguir muito a nossa intuição que todos temos, não é? Porque muitas vezes, lá está, nós queremos coisas, mas esse querer é com a cabeça, não é com o coração, não é com a intuição. E que só quando o nosso querer está alinhado com aquilo que é para ser, é que eu acho que o caminho abre, flui, porque quando nós andamos a querer isto ou aquilo apenas com a cabeça, nós não vamos estar no lugar certo. Se não vamos estar no lugar certo, isto é um sistema, portanto, se é um sistema, cada um tem o seu lugar e o seu lugar é único, tal como nós todos somos únicos e especiais. Portanto, o nosso lugar é único. Portanto, eu não preciso ter medo que alguém venha ocupar o meu lugar, porque o meu lugar é só meu. Só que muitas vezes também eu, se calhar, quero estar num lugar que não é meu. E então isto faz com que o sistema que era para ser perfeito não funcione e acabamos por andar aqui a querer desmedidamente sem encontrar nada. Exatamente, sem encontrar nada, porque a mente é uma das coisas que eu uso muito, a PNL tem essa frase, e eu uso muito, porque a mente, no fundo, cria às vezes imagens e tira-nos do coração, e nós, sendo seres humanos, e muito para além do nosso corpo físico, da nossa mente, das nossas emoções, sermos a energia própria de cada um, única, uma energia que vive no nosso coração. Portanto, quando conseguimos agir a partir do coração, que a mente esteja orientada pelo coração, aí nós vivemos o céu na terra, diria Sim. eu. Sim, provavelmente. O nosso ego é importante, mas se nós vivermos em função do ego, provavelmente nós vamos ser muito infelizes. Podemos ter muitas coisas materiais e físicas,
mas provavelmente não temos aquilo que é mais importante. Porque o que nós queremos todos no final do dia? É que tenha sido um dia bom e que nós nos sintamos felizes, não é? O que nós queremos no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano, no final da vida, é ter sido feliz. É ser feliz, no fundo, as qualidades próprias do espírito, não é? Que é alegria, felicidade, paz, calma, serenidade, e é aquilo que todos nós buscamos. Mas muitas vezes entramos pelo caminho errado, não é? Nessa busca. Sim, eu acho que nós em criança, no fundo, a criança é digamos que absorve toda a informação que tiver, não é? E a criança, se nós pensarmos no que é que ela tem que aprender, desde logo de início comer, tem que depois descobre as mãos, coordenar os movimentos, portanto, são anos de ensinamento e de não questionar aquilo que as figuras de autoridade lhe passam, não é? E, portanto, absorve tudo. Ainda por cima, nós hoje em dia sabemos que as crianças, até pelo menos aos 6, 7 anos, funcionam em ondas alfa. Portanto, ao funcionar em ondas alfa, que é as ondas usadas pelos hipnoterapeutas, no fundo aquilo entra fundo dentro de nós, não é? No fundo somos logo criados, há que fazer, e há que fazer, e há que fazer, e há que fazer, e há que fazer. Só que este fazer não está alinhado com o nosso coração, não é? Portanto, tem que chegar a uma altura que nós fizemos tanto, que acabamos por dar um murro na mesa e dizer basta, já fiz tanta coisa, afinal não estou a chegar aos resultados que eu quero, se calhar está na hora de ir ver outras coisas, e aí começa uma desconstrução, aí é que começa no fundo a análise de tudo o que nos foi passado, aproveitamos determinadas coisas, largamos outras e começa então a descoberta de quem somos. De quem nós somos, desprendidos de todas essas coisas que nos foram incutidas e que não são verdadeiramente nossas. Sim, sim. É isso. Olha, há alguma coisa que gostarias de ter feito diferente? Na vida? Sim, na vida. Ai, sei lá. Se eu fosse a usar a minha cabeça para fazer essa análise, certamente muitas que eu teria feito diferentes na vida. Desde logo teria, se calhar, continuado como professora de matemática, mas como eu acho que nada acontece por acaso, eu sou muito agradecida sempre a todos os momentos, quer os bons, mas se calhar principalmente até aos menos bons, porque foram os menos bons, e foram alguns, que fizeram de mim isto é um lugar comum, não é? Mas fizeram de mim quem eu sou hoje, não é? Porque senão eu era uma outra pessoa completamente diferente. E eu gosto de ser quem sou. E eu acho que todas as pessoas devem gostar e orgulhar-se muito de ser quem são. E de tudo aquilo que os seus antepassados lhe passaram, porque muitas vezes, por mais incongruências que haja nessa passagem, não é? Como tu disseste, que muitas coisas nos são enviadas diretamente até aos 6 anos e nós nem questionamos, por mais incongruências que existam, elas existem por alguma coisa e por algum motivo, e elas vão sempre ser-nos úteis. Não quer dizer que a gente as vá deitar fora. Elas ficam ali, eu digo, isto não é bem a minha essência, mas elas estão ali. E eu, quando é preciso, vou lá buscar esses ensinamentos, porque alguma vez eles nos podem ser úteis. É verdade. Eu acho sempre que a nossa história serve para no fundo, nós abrirmos o coração, entendermos o outro, dar-nos aqui alguma vulnerabilidade e alguma humildade
que aceitamos muito melhor o outro, sabemos ajudar o outro muitas vezes porque passamos por lá e podemos, de certa forma, encaminhar e dar sugestões ao outro. E isso é a riqueza da vida, não é? Porque, e mesmo aquilo que os nossos ancestrais nos passaram, eles passaram-nos com tanto carinho, aquilo que eles sabiam. Sim, até Aquilo porque que era uma realidade para eles. Só que nós não viemos viver a realidade dos nossos pais nem dos nossos avós. Há aqui coisas que é diferente, não é? Usamos, no nosso caso, usamos computadores, usamos telemóveis, usamos tanta coisa, não é? Que eles não sabiam e, portanto, como é que eles nos iriam ensinar? Eles não poderiam nunca ensinar. Mas para determinadas coisas mudarem, há sempre... O sol tem que nascer todos os dias, portanto há princípios e há regras que eles nos passaram que são fundamentais e que nós, quando não estamos alinhados com esses valores, acabamos por nos sentir mal. Não sei se tens essa... sim, sim, sim. E até porque nós nunca podemos ignorar que, eu falo por mim, não é? A minha mãe viveu antes do 25 de Abril e o 25 de Abril não foi assim. Eu própria nasci antes do 25 de Abril, não é? Portanto, não podemos ignorar que era uma realidade que ainda está muito presente na consciência coletiva e que impacta muito diretamente na forma como nós queremos bem aos nossos mais próximos, não é? Portanto, ninguém nos prepara a dizer ou está preocupado como é que eu vou fazer para ser feliz. Mas toda a gente está preocupada, e ainda hoje, com o que é que os filhos vão fazer profissionalmente, como é que eles vão ser bem-sucedidos, e o sucesso muitas vezes vem muito ligado ao dinheiro, não é? E eu ser bem-sucedido não significa ser rico, não é? E eu acho que cada vez mais nós temos que nos preocupar, e acho que já começa a existir muita gente com mais ligado à questão de como é que os meus filhos vão ser felizes, do que propriamente como é que eles vão ser bem-sucedidos ou o que é que eles vão fazer profissionalmente, se vão ser médicos, se vão ser enfermeiros, se vão ser pura e simplesmente alguém que contribui para o todo de uma forma gratuita, pá, não sei. O que é importante é mesmo que sejam felizes. Sabe-se lá o que é que a vida tem preparado para nós. É uma surpresa. Todos os dias são pequenos nadas. Às vezes acho que a vida é constituída de pequenos nadas que chegamos ao final do dia, somamos aqueles nadas, todos aqueles nadas, e afinal, não, valeu a pena eu ter acordado hoje, valeu a pena o dia. Sim, porque às vezes se nós tivermos o bom hábito, na minha perspectiva, de quando nos deitamos na cama, ter ali uns minutos para fazer uma passagem pelo dia e verificar esses pequenos nada, vamos ver que depois até adormecemos com o coração muito mais cheio. E também, por outro lado, acho que é importante nós termos muita consciência que às vezes algo para nós demora muito tempo para acontecer, porque temos pressa de que as coisas aconteçam, mas o tempo universal é outro. E eu hoje, se calhar, estou muito mais preparada para empreender determinadas missões do que estaria aqui há 10, 15, 20 anos atrás, porque quer nós queiramos, quer não, à medida que os anos vão passando, nós vamos encerrando em nós novas sabedorias, e nem quer dizer que seja porque nós sejamos muito dedicados, apenas porque vivemos mais experiências. É verdade. É verdade, Célia. Olha, quero-te agradecer por esta conversa. Obrigada eu.
Eu aqui com a Célia normalmente pergunto ao meu convidado onde é que o podem encontrar. No caso da Célia, não vamos fazer aqui propaganda da instituição bancária. Ela, toda esta sabedoria ela aplica para ela, para a família dela, para os amigos e, portanto, olhem, busquem nas redes sociais Célia Bento, comecem a seguir, pode ser que ela lá vá assim entusiasmante, mas ela não é muito de redes sociais. Pelo menos por enquanto. Isso. Também estou aí com alguns projetos depois. Então olhem, realmente. vem, se calhar vai haver aqui novidades, vamos ver. Então estejam atentos. És Célia Bento, na mesma, nas redes? Então, olha, estão a ver, Célia Bento. Obrigada, meus queridos, e até para a semana. Foi um prazer enorme receber a Célia. Falámos das suas experiências profissionais e pessoais, da sua busca pela felicidade e como, de forma natural, incentiva os seus na jornada da alegria e do contentamento. Até para a semana, com todo um novo tema.